Existem coisas que o futebol nos ensina, como o poder do banco de reservas. A maioria dos jogadores eu perguntei assim, você começou como titular? Os caras, não. Não. E o que você fazia quando era reserva? O ser humano comum tá xingando o técnico. Tá falando, não vai me valorizar não? Então você vai ver se eu não vou para outro time. O ser humano comum, ele se desespera, ele se emociona, ele fala um monte de besteira, ele fecha portas. O jogador que venceu, que virou profissional, que virou campeão do mundo, ele tá no banco de reserva treinando mais do que o titular. Ele tá no banco de reserva olhando o campo assim, ó, atentamente, as estratégias, quem tá errando, aquele ali, e o goleiro cai errado para a direita, se eu entrar eu chuto na direita. Ele foi reserva a Copa toda. E a Copa toda ele treinava mais do que o titular. Chegava uma hora mais cedo, saía uma hora mais tarde, fazia mais tempo de academia, concentração total, treinando mais do que o titular. Então, se tiver oportunidade e eu entrar, nunca mais eu volto a ser reserva. Olha isso aqui. Agora, lidar com pessoas é todo dia, lidar com a própria emoção é todo dia, lidar com dinheiro, seja muito, seja pouco, é todo dia. E por isso que a gente tem a educação continuada, porque se você ficar só na educação formal, você desenvolveu a inteligência primária, mas não a inteligência multifocal, que você precisa de inteligência financeira para lidar com dinheiro, inteligência emocional para lidar consigo mesmo, inteligência relacional, né, para lidar com outras pessoas, e é muito difícil lidar com gente difícil. Lidar com gente fácil, gente amorosa, é mais fácil. Com gente difícil. Você precisa de múltiplas inteligências. Então, até quando a gente fundou o Instituto Destiny, você está falando quando eu quebrei, né, eu recomecei de 2014 para 2015 com o Instituto Destiny, focado no seguinte: como é que eu faço para as pessoas não sofrerem o que eu sofri? Elas vão ter que aprender o que eu não sabia. E aí eu fundei um Instituto de Educação Multifocal. Ou seja, você precisa aprender emoções, você precisa aprender a lidar com dinheiro, você precisa aprender a criar filho, a lidar com relacionamentos, com casal, com casamento. Você precisa dominar princípios milenários. Por exemplo, a gente só consegue manter o relacionamento que a gente mantém, de amizade e tal, porque ambos praticamos os mesmos princípios. Vamos falar de um princípio milenar aqui, que é o princípio da verdade. Eu minto 1, 2 vezes para você, acabou a nossa amizade. Então a gente só é amigo porque a gente partilha dos mesmos princípios milenários. Entendeu? E muita gente sonha em fazer algo relevante na vida, mas não entende o que é necessário ser feito para isso acontecer. Né? Às vezes é um playbook ali, cara. Segue isso aqui, ó. Cumpre os princípios. Casamento é assim. Quem fez curso de casamento para casar? Ninguém. Me apaixonei e vou casar. E começa os problemas. Quem fez curso de criação de filho para casar? Ninguém. Sai tendo filho. E é o desafio que é criar filho. E quando chega na adolescência, eu tô com 2 na adolescência e 2 pequenos. Então, ninguém te preparou para a vida. Às vezes, nem mesmo seus pais que te amavam, né, tiveram estrutura de conhecimento. Tinham suas limitações para te ensinar a vida toda. Às vezes, te ensinou uma coisa ou outra, lógico. Então, quando a gente começa o Instituto Destiny e também escrever os livros que a gente escreveu, é focado em oferecer para o ser humano aquilo que ele não vai aprender em nenhum outro lugar. Provavelmente não aprendeu na família, com certeza não aprendeu na escola, então a gente está aqui posicionado para poder ajudá-los a entender e praticar os princípios para ter uma vida mais leve. Não dá para levar uma vida fácil, não dá, na Terra não. No mundo teremos aflições, é uma profecia bíblica, não tem como. Mas dá para levar uma vida mais leve enquanto a eternidade não chega. A eternidade vai chegar para todo mundo, independentemente da tua fé, da tua crença, do que você acredita. Você vai morrer de qualquer jeito, né? Sendo católico, sendo budista, sendo islâmico, não importa a tua religião, todo mundo vai morrer. Então a eternidade vai chegar. Seja ela a finitude, no sentido que o ateu acredita, nós somos matéria, vamos voltar a ser matéria. Acabou. Morreu, acabou tudo, acabou a consciência e tal. Ou a pessoa, por exemplo, que já tem a filosofia cristã, tem céu e inferno, eu vou passar pelo juízo final, que é uma coisa que eu falo nesse livro novo que a gente vai discutir. Aliás, uma coisa interessante é que, por coincidência, toda vez que eu estou a ponto de lançar um livro, você me chama para podcast. Né? Princípios foi assim? Princípios Milenários foi assim. Lá no Clube do Livro foi o Ganho o Mundo Sem Perder a Alma. É verdade. E agora nesse podcast, o Jogo da Vida. O Jogo da Vida. Que é o livro que sai mês que vem.
E a gente nunca combinou, cara. É. A gente nunca se ligou e falou, tô lançando um livro, vamos fazer um podcast junto. Nunca. É sempre assim. E eu tava pensando, cara, tem que ir lá no Joel, porque vai sair o livro Jogo da Vida. Passa 2 dias, chega uma mensagem, vamos fazer um podcast. Eu falei, É pra ser. é pra ser mesmo. É, né? E as pessoas às vezes acham que tem assim um mega plano estruturado, né? Cara, tem vontade de conversar, cara, contigo. Essa é a minha vontade. Deixa eu Bom, bater papo com o Brunet. Eu gosto muito de conversar contigo também. Pô, é muito bom. Vamos estar aqui. Ô, Brunet. Tá, então você não mudou de opinião, entendi. Você já me falou isso também, você segue o que tá na doutrina, você sabe o que tá no princípio, que tá no livro, e você segue ipsilitri, né? Você segue by the book. Você mudar uma vírgula, né? Eu sigo o que está escrito, e se por acaso, como já aconteceu algumas vezes durante a minha vida, de eu me desviar daquilo que está escrito, cometer algo que é condenável, aí eu uso a própria escritura para resolver. O que ela diz, né? E aí o que ela fala? Reconhece rápido que errou. Pede perdão, se arrepende e não volta a fazer. Então, por exemplo, se eu quebrar qualquer princípio, como já aconteceu, eu sou ser humano, ninguém é perfeito. Sim. Sei lá, mentir pra você, cara. Aí eu tenho que te ligar. Passar pela vergonha do... Cara, aquilo que eu te falei, cara, não é isso. Desculpa. Porque é diferente você mentir e ser um mentiroso. A Bíblia faz diferença dessas pessoas. Você cometer pecado e viver no pecado. É uma diferença muito grande. Então, Deus, ele perdoa os pecados, principalmente, aliás, somente os que você se arrependeu e abandonou, mas ele condena a vida pecaminosa. As pessoas confundem isso. Sim. Né? Tem muita gente que fala assim, rapaz, aquela fulana tocou o terror, fez tal, posou pra Playboy, fez não sei o quê, papapá, e hoje é lá, tá dando uma de crente no Instagram. É isso mesmo. É isso mesmo, a pessoa viveu a vida que quis, um dia encontrou a verdade, falou, agora eu vou viver uma vida diferente. E João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, nem sei porque a gente tá entrando nesse assunto. É porque essa é a tua vida. É para entrar, às vezes é para alguém que tá precisando em casa. João capítulo 4, Jesus encontra com uma mulher pecadora no poço, em Samaria. Você imagina que a gente está falando de 2000 anos atrás. Essa mulher toda espiritualizada, vários conceitos religiosos. Ela fala para Jesus assim, você é maior do que o nosso pai Jacó, ou seja, está se fazendo filho de Jacó, os patriarcas de Israel, né? Abraão, Isaac, Jacó, para falar que vai tirar água e essa água vai ser água viva, que Jesus falou, se você me der um copo de água, eu te dou água viva. Uhum. Aí depois, quando Jesus começa a conversar com ela, ela fala o seguinte, olha, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês judeus, porque Samaria não se dava com os judeus, né? Era uma outra região, dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, e a gente também está esperando o Messias. A mulher tinha todo o conceito religioso, estava dentro dessa estrutura, só que há 2000 anos ela tinha tido 5 maridos e o 6º que ela estava agora não era dela. Se hoje em 2026 está tudo liberado, já seria meio escandaloso isso, você imagina há 2000 anos no Oriente Médio. E aí Jesus fala assim para ela, chama lá teu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou, bem disseste, porque 5 já tiveste, e o que você está agora não é teu. Ou seja, é marido de outra. Uhum. E essa mulher se arrepende quando Jesus faz esse confronto em amor, porque todo confronto genuíno, bíblico, espiritual é em amor, nunca é acusatório. Quem bota o dedo na cara é o acusador, e o acusador na Bíblia é o diabo. Então, quando é confronto divino, é amor. É confronto, mas é amor. Ele fala assim, chama lá teu marido, esse foi o confronto. Ela falou assim, eu não tenho marido, aí Jesus fala a verdade, porque o que está agora não é contigo. Aí ela responde assim, veja o que és profeta. Ela podia ter falado, quem é você para falar assim comigo? E o que você sabe da minha vida? Como a gente literalmente leva a nossa vida emocional quando alguém toca numa ferida nossa. Sim. Quando Jesus percebe o arrependimento dela, aí ele entra com a salvação. Inclusive se revelando como Messias. Ele falou assim, eu sou o Messias que você diz que está esperando. No outro dia, Joel, a mulher já está pregando na cidade. Lembrando que naquela época a mulher não podia fazer nada, tirava água no poço. Sim. No outro dia, a mulher que levou a vida toda fazendo o que queria, no outro dia já era o que a gente chama de missionária. Estava pregando na cidade de Samaria, e a Bíblia diz que a cidade quase inteira se converteu. Então,
a gente foca muito no passado das pessoas e Jesus está focado muito no futuro. Portanto, que você passe por esse processo aí de, cara, se eu quebrei um princípio, reconheci agora, esse reconhecer a gente chama de graça divina. Quem alcançou a graça divina, na verdade a graça nos alcança, a gente rapidamente reconhece o nosso estado, fala, cara, eu estou errado nisso aqui, Sim. ou eu posso melhorar muito isso aqui. Eu estava lendo um livro de C.S. Lewis, que é um grande escritor, escreveu Crônicas de Nárnia, Aham. é um escritor inglês, e ele escreveu um livro chamado Evangelho Puro e Simples. Era um escritor cristão, e ele fala o seguinte, que quando você se aproxima muito da bondade, você começa a praticar obras do bem, você se aproxima, aprimora teu caráter, você começa a reconhecer muito os seus erros. Fala, caramba, cara, eu sou mal em muitos sentidos. Mas quando você é muito mal, você sempre acha que está tudo normal. Tá entendendo? Uhum. Então, quanto mais você aprimora teu caráter, anda com pessoas do bem, mais você percebe, cara, tem coisas em mim para melhorar. Isso aqui tá errado. E tal. Ainda mais se você vai se espiritualizando, que aí, espiritualmente falando, o Espírito Santo começa a te incomodar, né? Você começa a falar, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu tô errado, meu Deus, eu não posso falar assim mais, eu não posso mais pensar dessa forma, eu não posso mais ter esse ódio em relação às pessoas, porque o mandamento, está escrito, é amar até mesmo os inimigos, quanto mais quem nunca me fez mal. E o mundo seria muito melhor, né, se a gente praticasse o que está escrito. Enfim. Mas eu percebo que a gente viver os princípios milenares garante uma vida de paz e prosperidade, porque a gente não depende de nada de fora. Paz é um estado interior, prosperidade é um estado de mente. Então, o que eu dependo do governo? O que eu dependo de como foi minha criação? O que eu dependo de que bairro eu estou morando? Se é um estado interior. Agora, eu só atinjo paz e prosperidade se eu pratico esses princípios milenares. E caso quebre, porque não somos perfeitos, né? A Bíblia diz, se por acaso, né? O apóstolo João diz no seu livro, se por acaso pecardes, tendes o advogado, Jesus Cristo justo, que te absolve de todo pecado. Então, se por acaso, quebrei já princípios, mas aí confessei, me arrependi e larguei. E não voltei a cometê-lo. E aí, vida para frente. Esse é o evangelho de Cristo, que eu considero minha mensagem principal, apesar de eu falar várias coisas como vida emocional, sou bem conhecido por falar de vida emocional. Sim. Ensino muita gente sobre empreendedorismo e vida financeira, sobre lidar com a vida, desenvolvimento pessoal. Mas é que eu acredito que sem essa base aqui, milenar, espiritual, bíblica, tudo que a gente conquistar vai estar em risco de qualquer jeito. Porque uma hora eu vou quebrar um princípio que pode destruir tudo. Sim. Então, sem contar que eu gosto do jogo do longo prazo. E a vida aqui na Terra, a média é 70 anos, 75, é muito curta. Então, o longo prazo para mim é a eternidade. Nesse livro novo, eu termino com o nome da última parte do livro, é O Apito Final. Que é Quando Acabar o Jogo da Vida, que é o nome do livro. E o apito final, que é o dia da tua morte, soar, você vai ser escalado para o time da eternidade ou vai ficar para trás? Forte. Né? Fortíssimo. Vamos já falar dele? Vamos? Você escreve todos os anos 1 ou 2 livros, né? E toda vez que eu converso com você, várias vezes você já mandou o livro para mim, Joel, dá uma olhada, o que você acha, né? Dá outra opinião. Você é um escritor, sabe, profundo, de pesquisa, de senta, conversa, de eu mesmo viaja, escrever. senta e Eu lembro que você falou... Entrevisto muita gente. Exato, isso que eu ia te falar. Você entrevistou os bilionários para ver qual que é a relação entre os bilionários e os princípios. Nesse aí também você... Me conta do teu novo livro, como que ele foi feito, do que ele se trata, por que você pensou nele. Tá. Coisas que você aprendeu que você... Puxa, cara, não tinha pensado nisso. Eu acredito que esse novo livro, ele é uma estratégia para comunicar com públicos que precisam entender coisas que ainda eles não se despertaram para a importância. Você acha que um adolescente, por exemplo, está preocupado com os próximos 10 anos, com o planejamento de futuro? Meu comportamento atual vai determinar meus próximos 5 anos? O adolescente está nem aí, está vivendo do jeito que... Sim. Dia a dia, né? O jovem entra num processo de comparação. Pô, meu amigo de 22 anos já está trabalhando, eu ainda nem decidi qual faculdade eu vou fazer. Isso se tem oportunidade para estudar. Sim. Às vezes já está trabalhando desde de garoto para pagar conta para ajudar a mãe em casa. Então,
eu fiquei pensando, eu não posso me dedicar somente ao que eu faço. Tem o Destiny+, que é a mentoria de empresários, o método Destiny, que é a nossa metodologia de princípios. Através do Instituto Destiny, nosso instituto, a gente está agora indo para o Brasil todo com o método Destiny, com professores certificados nossos e tal. Eu falei, mas eu tenho que alcançar um público que precisa ser despertado para desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, espiritualidade, decisões difíceis. Que tipo de companhia você anda? Que tipo de ambiente você frequenta? Como é que eu vou fazer isso? E aí a ficha caiu, fui no Real Madrid. Já há alguns anos eu acompanho alguns atletas, muitos jogadores de futebol da seleção e de clubes europeus. Fui no Real Madrid levar meu filho para assistir um jogo, ou seja, não tinha nada, nenhum plano traçado, até... por isso que eu acredito muito em destino, cara. Sim. Por isso que eu sou muito dependente de Deus. Eu falo, meu Deus, as melhores coisas que aconteceram na minha vida, eu nem planejei. Lógico que eu tenho plano, que eu tenho meta, mas é que as melhores coisas Deus colocou assim na minha mão. Então eu fui no Real Madrid levar meu filho para assistir um jogo e encontrar com os meninos do Real. Aí fui almoçar na casa de Rodrigo. Irmãozão. Gente boa demais, né? E aí, Ele, o uma Eric, semana o depois, Denise. o Eric, um beijo pro Eric. Um beijo, irmão. E uma semana depois foi até a lesão do Rodrigo. Uma semana depois. E ali eu comecei. Aí eu fiz uma imersão no Real Madrid, que acabei indo pro treino com ele. E aí conversei com os jogadores, com o treinador e tal. Comecei a entender como funcionava as coisas. Eu falei, cara, futebol. Porque eu nunca tinha entendido futebol, apesar de ser brasileiro, então gostar e tal. Eu nunca tinha entendido a máquina que é o futebol. Cara, não é só o gol. Tem uma marca por trás. Aí aprendi a história dos Galácticos do Real Madrid. Quando o Florentino quis levantar a marca do Real Madrid, ele teve que trazer os caras e fazer acordos. E aí depois cada um tinha um contrato de imagem gigante. E eu comecei a entender que o futebol ele tinha regras, princípios que não dava para quebrar. Você pode ser o craque que for, tem que treinar toda semana. Você pode ser o craque que for, se tiver na linha de impedimento, tá impedido, teu gol não vale. Não, mas eu sou o Cristiano Ronaldo. Não valeu, irmão. E se discutir cartão vermelho? E na vida a gente quer viver conforme nossas próprias regras? Aí quando eu comecei a reparar a estrutura do futebol, e rapaz, futebol tem muita coisa para ensinar. E para você comunicar com todo tipo de público, você só consegue fazer isso com analogias. Por isso que Jesus pregava em parábolas. Eu comecei a falar, um dia eu vou fazer alguma coisa de futebol. Apesar de eu não ser especialista em futebol, eu vou pegar as principais regras, os principais princípios que transformam um jogador em campeão, comparar por que o ser humano não faz o que ele faz, Certo. então por isso que os resultados são completamente diferentes. Certo. Voltei com essa ideia. Cheguei no Brasil, no dia que eu cheguei no Brasil, o empresário do maior jogador do mundo me escreve uma mensagem, fulano quer te conhecer. Falei, pô, não é possível. É outro sinal. Eu acredito em Deus, né, irmão? Falei, é sinal divino. Aí o que eu fiz? Liguei pro Neymar pai. Falei, Ney, você pode me receber? Ele falou, cara, deixa eu ver aqui, porque eu vou estar em Santos, não sei o quê. Acabou que ele falou assim, amanhã eu tô em São Paulo. Falei, vamos me ver amanhã, vamos. Pum, me recebeu. Aí contei pra ele, olha o que aconteceu, cara. Fui no Real Madrid, aprendi isso, não sei o quê, ele sabe. Dos meus livros, sabe? Então ele falou, escreve rápido um livro. Eu até falei, se esse livro explodir no Brasil, o Neymar vai ter que ter uma comissão, porque Olha ele aí, que deu a ideia. Olha aí. E foi dele. ele falou, cara, escreve rápido. E lança antes da Copa. Só que eu tô falando de um mês atrás, um mês e meio essa conversa. Como que eu vou fazer isso? Aí, ele só falou, tem que ter um cara que seja muito forte no futebol para prefaciar e que seja... cara que não tem... que todo mundo gosta, qual é o nome? Que não tem objeção. Não tem rejeição. Falei, quem que você acha? Ele, sei lá, cara. Kaká. Saí da reunião com o Neymar, entrei no carro, liguei pro Kaká. Falei, Kaká, como é que você tá? O Kaká já é amigo de um tempo, né? Eu falei, cara, tô com esse projeto aqui, assim, assim, assado. Ele falou, pode contar comigo. Aí quando peguei o conselho do Neymar, Kaká disse que ia prefaciar, liguei pra maior editora do mundo. Falei, já vendi tantos milhões de livros, vocês sabem, tô com esse projeto aqui. Fulano vai prefaciar, Cafu, o capitão do Penta vai fazer a indicação de contracapa,
O livro é para usar as analogias do futebol para ensinar sobre vida e negócio. Fechamos. Aí o editor falou, tá bom, você tem 7 dias para escrever. Irmão, eu fiquei 15, 16 horas por dia escrevendo. E ligando para jogador, assim, ó, no computador, no meu escritório de casa, e ligando para jogadores da seleção, da pentacampeã e atual. Cara, tudo bem, posso fazer uma pergunta? E aí, Thiagão, pode? Pá, como é que você faz isso? O poder do vestiário. O que acontece no vestiário? Como é que pode estar 2-0 no primeiro tempo, aí depois do vestiário vocês virarem para 4-2? Aí liga para treinador, que foi treinador de seleção, treinador de Real Madrid, treinador não sei o quê. E como é que faz? E montei o livro em 7 dias. E aí, o grande lance do livro é que a gente pega analogias que qualquer pessoa vai entender, como, por exemplo, eu começo o livro dizendo o seguinte: futebol é preparo e destino. Por que preparo e destino? Porque você tem que estar preparado para passar numa peneira, por exemplo. E destino é você estar justamente ali naquele campinho de terra com 7 anos de idade e o olheiro do clubinho tal tá ali também. Destino. Calhou de você estar no dia certo, na hora certa, é destino. Mas não é só esse. É de você estar numa final de Copa do Mundo, a bola passar pelo melhor zagueiro e o cara errar a bola cair no teu pé. Porque se fosse pela capacidade, o zagueiro tirava. Mas o destino colocou a bola no teu pé. Sim. Por isso que a maioria dos jogadores são espiritualizados. Entram fazendo o sinal da cruz, faz oração, pede e tal. Porque o cara sabe que não é só a qualidade do jogo, ele vai precisar de alguma coisa acontecer ali para a bola cair no pé dele. E comecei a juntar essas informações, eu falei, meu Deus, o futebol, as regras, os princípios ensinam sobre vida e sobre negócio. Então o primeiro capítulo eu comecei o seguinte, ó. Não tem dúvida que o Messi foi destinado a futebol. Tem vídeo do Messi com 5 anos de idade no YouTube, jogando bola, irmão. Que nem a gente com 40 não consegue fazer 10%. Ele nasceu para aquilo. Ok, destino. Mas se ele entrasse em campo e cismasse de ser goleiro? Ele não tem nem altura para isso. Então o primeiro capítulo é qual é a sua posição em campo. Aí eu entrevistei vários jogadores da seleção. Muito bom. Que me falaram o seguinte, ó. O Cafu, que já gravou um Brunecast comigo, depois você assiste, falou assim, eu queria ser meio campo. Meu sonho. Aí o Tele Santana, que era o técnico do São Paulo, falou, não, irmão, você é lateral direito. Não, mas eu quero ser meio campo, você é lateral direito. Então você vai bater em algo que só você acredita, ou você vai escutar alguém que é mais experiente, estrategista, técnico. Sim. E uma diferença do jogador profissional para uma pessoa comum é que jogador sempre teve técnico. Com 3, 4 aninhos, era o pai, o tio, o avô que ficaram na beira do campo. Volta, marca! Com 3, 4 aninhos, já tinha alguém gritando com ele, dando instrução. Sim. Quando ele entra no timinho do bairro, da cidade, ele já tem o treinador. Aí quando ele é contratado pela primeira vez para um time, ele tem um técnico. Ou seja, o jogador, diferentemente da pessoa comum, sempre teve um orientador, sempre teve mentor, sempre teve técnica. Outra diferença é que o jogador sempre soube o que queria. Eu quero ser jogador. Com 5 anos, o que você quer ser? Jogador. É verdade. Ah, não, quero ser astronauta da NASA. Não, quero ser jogador. Quero ser jogador. Muita clareza. E uma fome muito grande. Tipo assim, a minha única opção, cara. Eu faço isso aqui, eu morro de fome. Eu tenho que fazer. E aí, com 18 anos, o jogador às vezes já está no Barcelona, no Real Madrid, na seleção brasileira, ganhando milhões. E tem gente com 22 anos falando, o que eu faço da vida? Qual é a diferença, então, da pessoa comum, que está perdida aos 22, 25 anos, e do jogador? Número 1, o jogador sempre soube o que queria ser. Número 2, se submeteu a uma rotina que a maioria não suporta. Com 13, 14 anos, acordando 5 horas da manhã, pegando treino pro treino, não sei o que, pá. E o garotão de 14 anos tá à noite na internet aqui, ó, no Instagram, e acordando 10 horas da manhã. Então, realmente, não tem vitória preparada para você, não. E então a disciplina, o apoio familiar foi uma coisa que eu encontrei nas entrevistas. 99% dos jogadores, o pai, o avô, a mãe, falam, você vai conseguir o apoio familiar. E geralmente, para outras profissões, não tem o mesmo tipo de apoio. O pai só cobra, tem que estudar. A mãe só cobra, tem que estudar, mas não dá um destino. O pai do jogador fala, não, cara, você vai. Geralmente, o jogador é filho de um pai ou de um avô frustrado no futebol, isso aí. que fala, não, você vai.
E aí tem um incentivo. Então, incentivo familiar, fome de vencer, é a única opção, não penso em outra coisa, não tenho um plano B. Poucos tiveram plano B. Não é 100%, mas 98% nunca tiveram plano B, é jogador. E se submeteram a um técnico a vida toda. Uhum. A ponto de, meu sonho, a minha vontade de jogar no meio campo. Não, você é lateral direito, o cara vai pro lateral direito e o técnico tinha razão. O Cafu virou o maior lateral direito do mundo. Né? Então, todos os jogadores que eu entrevistei, deu para perceber que se você olhar o futebol, você não precisa nem gostar de futebol, presta atenção, você não precisa nem gostar. Se você olhar o futebol, que é o esporte mais ovacionado do mundo, 4 bilhões de fãs, o único esporte do mundo que lota estádio todo final de semana na maioria dos países. Todo final de semana, 60, 70 mil pessoas lotam um estádio. Todo final de semana. Nenhum outro esporte faz isso. Exato. A paixão do futebol é muito grande. Movimentação multibilionária. Mas tudo tem motivo. A imprevisibilidade do futebol. Tênis vai ter ponto. Basquete vai ter ponto. Eu não sei quem vai ganhar, mas vai ter ponto. Futebol pode terminar no 0-0. Pode terminar. É imprevisível. Você pode jogar um grande time contra um time mais ou menos e o time mais ou menos ganhar. É imprevisível. Então, essa imprevisibilidade faz a emoção ficar aqui, alta. E quando a gente começa a estudar o que dá certo no futebol, se a gente aplicar para a vida e para os negócios, aí você vê que é só seguir a regra que dificilmente você vai errar. Dificilmente. Porque existem coisas que o futebol nos ensina, como o poder do banco de reservas. A maioria dos jogadores eu perguntei assim, você começou como titular? Os caras, não. E o que você fazia quando era reserva? O ser humano comum tá xingando o técnico. Vai falar, não vai me valorizar não? Então você vai ver se eu não vou para outro time. O ser humano comum, ele se desespera, ele se emociona, ele fala um monte de besteira, ele fecha portas. O jogador que venceu, que virou profissional, que virou campeão do mundo, ele tá no banco de reserva treinando mais do que o titular. Ele tá no banco de reserva olhando o campo assim, ó, atentamente, as estratégias, quem tá errando, aquele ali, e o goleiro cai errado para a direita, se eu entrar eu chuto na direita. Sim. Um jogador da seleção me contou, que aliás é um quadro do livro, todo capítulo bota, um jogador da seleção me contou. Um jogador da seleção me contou que é o seguinte, ó, ele foi reserva a Copa toda. E a Copa toda ele treinava mais do que o titular. Chegava uma hora mais cedo, saía uma hora mais tarde, fazia mais tempo de academia, concentração total, treinando mais do que o titular. Então, se tiver oportunidade e eu entrar, nunca mais eu volto a ser reserva. Olha isso aqui. Sonho, determinação, disciplina. Parece básico, mas ninguém cumpre, ninguém faz. Então, se eu entrar, nunca mais eu volto a ser reserva. Ele ficou a Copa toda no banco. Na final da Copa do Mundo, o jogador se machuca, o técnico bota ele. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ele foi reserva de novo. Porque ele estava preparado, ele estava atento, não foi uma surpresa, ele estava atento às estratégias, falou, se tiver oportunidade eu entro e faço, irmão. Sim. E entrou e fez. Então, na vida a gente é muito distraído, na vida a gente é muito descontrolado emocionalmente, na vida a gente não sabe o que quer, na vida a gente não se submete a conselhos, a orientações, a um técnico, alguém que tem visão estratégica da vida. Cara, as melhores estratégias de negócio vieram da cabeça de alguém, não da minha. Então, eu sou fundador de um instituto de educação, mas as grandes ideias veio de uma mente mais brilhante que a minha.